irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa transmissão da edificação online de domingo. Hoje uma noite muito especial, onde nós vamos louvar o Senhor e vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos ouvir o prelúdio, enquanto o Felipe toca o prelúdio. Vou convidar você que está se conectando aí a fazer uma oração, a orar, pedir que Deus nos abençoe e nos conduza nessa noite, que fale ao seu coração em nome de Jesus. Nós fazemos essa transmissão em nome da Terceira IPI de Guarulhos e em nome da nossa comunidade local. Eu saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje nós celebramos os 117 anos de vida da nossa denominação, IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então convido você aí na sua casa, você da nossa comunidade, você nosso visitante de todas as lives, que hoje você se una conosco para louvar o Senhor pelos anos de vida, de sustento, de provisão que Deus tem dado para a nossa igreja. Nós vamos ler um salmo e esse salmo nos convida a adorar, a louvar o Senhor. Eu convido você aí na sua casa então a abrir a sua Bíblia no salmo de número 34. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo 34, do verso 1 ao verso de número 4. Abre aí sua Bíblia, chame sua esposa, seus filhos, o seu esposo, que é a palavra de Deus, irmãos, que nos inspira a adorá-lo. E hoje nós temos aqui conosco alguns irmãos cultuando, participando, e está aqui conosco a Flávia Zemuda, e eu vou convidar essa irmã querida para fazer essa leitura do Salmo, nós vamos acompanhá-la. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Vamos cantar ao Senhor, eu convido você a abrir o Cantai Todos os Povos, o hino de número 1, Adorai em Majestade. Abra o seu coração com alegria, com gratidão, louve o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem
orar. Feche os seus olhos, eu convido você a orar aí na sua casa, na sua sala, onde você estiver, vamos falar com Deus em oração. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos. Como é bom, Pai, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós podemos nos achegar a essa mesa essa noite. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos remiu com o sangue do teu Filho Jesus. O Senhor apagou os nossos pecados, o Senhor nos deu vida abundante e vida eterna, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Ó Pai, obrigado pelos 117 anos de vida da nossa igreja. Obrigado, a Deus, pelas vitórias conquistadas. Obrigado pelo aprendizado também, Senhor, nas derrotas. Obrigado porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos. E que essa noite, Pai, o Senhor fale no nosso coração. Que a Tua Palavra nos alimente, Senhor. Que a Tua Palavra nos oriente. Que a Tua Palavra, ó Pai, abençoe e visite cada lar conectado nessa live, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, nossa adoração, nosso culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com mais 2 canções para a glória do Senhor Jesus. És invencível.
consolo na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em Tua presença, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder te louvar e engrandecer o Seu santo e glorioso nome, ó Pai. E obrigada pela oportunidade que temos, Senhor, de te louvar a cada dia mais, ó Pai. Que toda criatura, Senhor, possa te louvar, Senhor, se prostrar diante de Ti, ó Pai. E é isso que nós fazemos nesta noite, ó Pai. Nós damos o nosso louvor a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor nesta noite, ó Pai, como forma de gratidão a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai. Tudo isso é o que eu te peço e te agradeço no santo nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra para a nossa meditação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 23. João 20, 19 a 23. Antes de nós lermos, hoje, é bom repetir, para você que se conectou agora, nós estamos comemorando, agradecendo também os 117 anos de vida da nossa denominação, a IPIB,
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É mais de um século, né? Quase um século e 2 décadas servindo ao Evangelho, servindo ao Reino de Deus. E hoje então é um dia, é uma noite para nós reconhecermos a bondade de Deus, agradecermos a bondade de Deus, mas também é um tempo, irmãos, para nós pensarmos nos desafios que estão adiante de nós. É um tempo para nós, enquanto igreja, nos posicionarmos diante desse tempo tão desafiador que nós temos vivido. Um sociólogo húngaro chamado Frank Furedi disse que a maneira como a sociedade responde diante de uma calamidade, diante de um tempo desafiador, é o legado que ela deixa a médio e longo prazo. Se nós aplicarmos isso para a vida da igreja, nós podemos pensar que a forma com a qual a igreja vai responder a esses tempos, aos desafios que estão diante de nós, vai construir o nosso legado para as próximas gerações. Então, o meu desejo é que essa palavra hoje nos desafie, nos motive, nos direcione, nos inspire a nos posicionarmos diante de Deus e diante desse mundo que geme, chora, sofre e que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. E essa é a nossa missão. Então, que essa palavra essa noite possa nos direcionar e nos inspirar. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, então perdoados estarão. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é quando a igreja perde a coragem. Quando a igreja perde a coragem. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já perdeu a coragem alguma vez na vida? Você já se viu diante de situações extremamente desafiadoras, na qual você percebeu a coragem batendo em retirada? E é interessante nós lembrarmos de alguns sinônimos para coragem. Coragem também é sinônimo de fé, é sinônimo de bravura, intrepidez, bom ânimo, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Então pense na sua mente, no seu coração, alguma vez na sua vida você se encontrou numa situação, num momento onde faltou o bom ânimo, onde faltou a intrepidez, onde faltou a disposição para continuar, onde faltou a energia para continuar adiante. Porque às vezes, irmãos, as pessoas perdem a coragem, arrefecem no ânimo, perdem a intrepidez, se aconchegam na zona de conforto, se rendem diante das dificuldades impostas. Às vezes as pessoas se sentem prostradas, sem força para continuar, simplesmente perdem a coragem. E é interessante nós observarmos que isso acontece, por exemplo, na vida familiar. Cônjuges às vezes perdem um bom ânimo, perdem a coragem para pôr os pingos nos is, para discutir o relacionamento. Às vezes esposos, esposas, filhos, pais perdem a coragem para tratar mágoas, para perdoar, para tratar rancores, para tratar assuntos difíceis que estão adoecendo os relacionamentos, se aconchegam, se acomodam, varrem as dificuldades para baixo do tapete, porque simplesmente perderam o ânimo, perderam a coragem, não conseguem mais romper com essa zona de conforto e vão seguindo na mornidão, no relacionamento insatisfatório, sufocante, doente. Às vezes acontece na vida profissional, né? O sujeito perde a coragem para ousar, para inovar, perde a coragem para tentar ir adiante, perde a coragem, perde o bom ânimo, se aconchega na sua zona de conforto, ainda que o que está estabelecido seja sufocante, seja problemático. Às vezes acontece na vida pessoal, o sujeito perde o ânimo, perde a coragem, vive num estado permanente de insatisfação, de frustração, se torna um pessimista por natureza, perde a coragem.
perde o ânimo de lutar com a vida, perde o bom ânimo de insistir com as situações difíceis. Às vezes acontece na vida pessoal. A pessoa simplesmente perde a coragem de tentar lutar com a situação que se impôs, com um problema que se impõe. A coragem vai embora, falta o ânimo, falta a fé, falta a esperança. Às vezes, meus irmãos, acontece na vida ministerial. Gente que não tem mais força para servir, pessoas que não têm mais entusiasmo para servir, que faz tudo pela repetição, tudo pelo enfado, gente que vai levando o ministério, me perdoa a expressão, empurrando com a barriga, que não tem mais prazer, não tem mais força para lutar, para fazer, para se dedicar. Gente que em algum momento fechou com desânimo. Gente que em algum momento da caminhada se conformou com a situação estabelecida. E é interessante nós observarmos que ânimo ou desânimo não tem a ver com idade. Nós podemos às vezes encontrar pessoas maduras, mas extremamente cheias de bom ânimo, de coragem, de fé, de perseverança, ao passo que podemos encontrar jovens já às vezes desanimados, desencorajados, sem perspectiva, pessoas que não conseguem mais sonhar, projetar, caminhar, pessoas que já se conformaram com a vida infrutífera, pessoas que já se renderam, pessoas que não têm mais entusiasmo em caminhar. A vida é um peso, a vida é um fardo, a vida cristã, ministerial, os relacionamentos, tudo é pesado e enfadonho. Gente que em algum momento da caminhada opta por se confortar com aquilo que está estabelecido, opta pela zona de conforto, opta pelo mais fácil. Ainda, irmãos, que isso seja extremamente frustrante e infrutífero. Pessoas que perdem a coragem. E por que eu estou dizendo isso? Porque o cristão pode perder a coragem. Porque existem igrejas que perdem a coragem. Existem igrejas que simplesmente perdem a intrepidez. Existem igrejas e cristãos que simplesmente não caminham mais, se conformaram, se entregaram ao comodismo, à mesmice, já não vibram com o evangelho. Pessoas que estão às vezes na igreja, mas o evangelho já não entusiasma, servir a Deus já não entusiasma, louvar a Deus já não é motivo de alegria, de entusiasmos. Comunidades que optaram por se encolher, por se omitir. Igrejas que se acostumaram com o marasmo da mesmice, com a ausência de fruto, não tem mais coragem para se levantar, para se impor, para ser presença influenciadora, perdem o ânimo, perdem a fé, se estagnam. Igrejas que perdem a coragem deixam de se levantar como sal da terra e luz do mundo. Igrejas que perdem a coragem deixam de ser presença influenciadora, ao contrário, acabam se amoldando aos padrões desse mundo. Quando uma igreja, irmão, perde a coragem, perde o bom ânimo, perde a intrepidez, ela perde a capacidade de responder aos desafios do momento, ela se torna apática, ela deixa de dialogar com o seu tempo e por isso deixa de ser referência, deixa de ser influenciadora. Quando uma igreja perde a coragem, ela perde a capacidade, a perspicácia de se contextualizar e responder de forma contextualizada, transformadora. Por isso ninguém ouve uma igreja que perde a coragem. Por isso ninguém fecha compromisso com uma igreja que perdeu o entusiasmo. Uma igreja que não responde aos desafios de forma corajosa e contextualizada, gradativamente vai perdendo a relevância. Quando uma igreja, irmãos, perde o bom ânimo, ela se torna apegada às glórias do passado e assume invariavelmente uma postura de manutenção, porque quando uma igreja ou um cristão perde a coragem, perde a intrepidez, perde a ousadia, perde o bom ânimo, a primeira coisa que arrefece é a disposição missional. Igrejas desanimadas não fazem missões, crentes, cristãos desanimados não anunciam o evangelho. Um servo de Deus sem ânimo é uma testemunha muda. Quando uma igreja, irmãos, perde a coragem, ela se acostuma com a ausência de frutos. Ela se acostuma a dar justificativas para permanecer na sua eterna zona de conforto, se torna satisfeita consigo mesma. Infelizmente, irmãos, hoje existem muitos crentes, muitos cristãos que perderam completamente a coragem, perderam a intrepidez,
perderam a ousadia, perderam o brilho, arrefeceram no primeiro amor. Existem muitas igrejas, meus irmãos, que perderam completamente a intrepidez, a coragem. Então a questão não é celebrar hoje 117 anos, mas a grande pergunta é: como, meu irmão, eu e você celebramos os 117 anos da nossa igreja? Será que hoje nós celebramos os 117 anos com coragem, com intrepidez? Será que hoje nós celebramos os nossos 117 anos com vontade de servir, com disposição para nos apresentarmos? Será que hoje, ao celebrar 117 anos, sobrou em nós coragem para nos comprometermos com o nosso tempo, coragem para nos comprometermos com os nossos recursos materiais, coragem para nos comprometermos espiritualmente, coragem para servirmos, coragem para nos negarmos, coragem para sermos testemunhas, coragem para levantarmos a bandeira do Evangelho? Não é celebrar por celebrar, mas é celebrar com coragem, com ânimo, com disposição. Como, meu irmão, nós chegamos aos nossos 117 anos? É interessante nós observarmos que o texto nos mostra um momento no qual os discípulos estavam perdidamente sem coragem, perdidos completamente sem coragem, estavam a portas trancadas. O texto diz que eles estavam a portas trancadas, ou seja, eles não foram trancados, eles mesmos fogem, eles decidem se fechar. Esse é um retrato, nesse momento os discípulos são um retrato de um grupo com total ausência de coragem, medo. A palavra medo que aparece aqui no texto é terror, pânico. Eles estão trancados, a portas trancadas, e não é um receio qualquer, mas completamente tomados pelo pânico, pelo terror, pela completa ausência de coragem, de intrepidez, de bom ânimo. E talvez isso acontecesse por duas coisas. Talvez, primeiro, o medo das autoridades judaicas, uma vez que Jesus foi crucificado, talvez podiam sofrer o mesmo castigo, talvez o trauma ocasionado pela crucificação, todas as expectativas deles a respeito de Jesus se pulverizaram. Eles esperavam um Cristo, um Messias político, guerreiro, poderoso, um articulador político, que devolveria a glória para Israel. E de repente, quando Jesus é crucificado, essas esperanças são pulverizadas, e talvez isso também pulverizou a coragem dos discípulos. Mas seja como for, nós vemos um texto, um relato que nos mostra aquele grupo completamente desanimado, prostrado, sem iniciativa, com medo, escondido. E aí, como Jesus, então, tira os seus discípulos daquele momento terrível de apatia, e como a igreja pode encontrar a coragem necessária, irmãos, para nós sermos aquilo que Jesus deseja que nós sejamos, como a IPI do Brasil, como o nosso presbitério, como a nossa igreja local, como você que está ouvindo aqui hoje, que professa Jesus Cristo, como você pode encontrar coragem para servir a Jesus, como nós podemos encontrar coragem para responder de forma responsável, contextualizada, eficiente, transformadora aos desafios que estão diante de nós. Como nós podemos nos levantar para sermos agentes de transformações com coragem, com intrepidez, com ousadia. E o texto vai nos mostrar. E para ser presbiterianamente presbiteriano, 3 tópicos. Primeiro, para termos coragem, nós precisamos nos encher da presença de Jesus. Verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por causa do medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Veja, meu irmão, minha irmã, um crente cheio da presença de Jesus, um cristão, uma igreja, uma comunidade cheia da presença de Jesus, sempre vai ser uma comunidade cheia de bom ânimo. Um crente, um cristão cheio da presença gloriosa de Jesus é alguém que sempre vai ter intrepidez, coragem, disposição. Nós precisamos nos encher da presença de Jesus, irmãos. Os discípulos estavam clausurados com medo, porque não viram Jesus ressurreto e não deram crédito ao testemunho das mulheres que foram ao túmulo e encontraram Jesus. Na cabeça dos discípulos, Jesus não havia ressuscitado. Nós precisamos então ter esse encontro com Jesus. Jesus vem e se coloca entre eles e dissipa o medo. Jesus vem e se coloca os discípulos, trazendo paz naquela intranquilidade daqueles corações. Jesus se coloca entre eles e traz alegria na tristeza. A presença de Jesus
Jesus é a solução, meus irmãos, para o desânimo, para a apatia dos discípulos. A presença de Jesus liberta os discípulos que estavam completamente perdidos naquele momento. Se há um antídoto, irmãos, contra a falta de coragem, contra a falta de fervor missional, contra a mornidão espiritual, é a presença de Jesus. Precisamos nos encher da presença de Jesus Cristo, meus irmãos. Precisamos estar completamente saturados, impregnados de Cristo. Precisamos estar, meus irmãos, saturados do pão da vida, da água da vida. Um crente cheio de Jesus é um crente missional. Uma igreja cheia da presença de Jesus é uma igreja missional, transformadora, renovadora. Um crente cheio da presença de Jesus vai ser sempre um alguém com bom ânimo para avançar, para arriscar, sair da zona de conforto. Um crente cheio de Jesus nunca vai se conformar com a mornidão da religião. Um crente cheio de Jesus se apresenta, se dispõe, se disponibiliza tempo, agenda, recursos, talentos. A cura, irmãos, para uma igreja sem coragem, estagnada, começa com a presença revitalizadora de Jesus. Jesus é fonte de inspiração, Jesus é fonte de inspiração missional, Jesus é fonte de inspiração espiritual, Jesus é a fonte de dons, talentos. Um crente cheio de Jesus não cabe em si, um crente cheio de Jesus sempre vai anunciar o Evangelho. É importante nós observarmos, irmãos, que métodos, conhecimento teológico, bens materiais, patrimônio, boa localização, boa tradição, são coisas importantes, mas isso não basta para trazer coragem, isso não basta para nos trazer intrepidez, porque às vezes nós podemos ter conhecimento, boa localização, bens, patrimônio, boa doutrina, boa história, e ainda assim estarmos estagnados, sem coragem, sem avançar missionalmente, sem frutos, sem mudar a cidade, sem mudar a vida das pessoas, sem fazer diferença. Eu trago à sua memória o caso de Apocalipse 3:20, a igreja de Laodiceia. Jesus vai dizer que a igreja era rica e abastada, mas Jesus chama os irmãos de pobres, cegos e nu. E Jesus vai, em Apocalipse 3:20, dar um relato, um recado, talvez dos mais dramáticos que uma igreja pode ouvir. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, irmãos, uma igreja pode se fechar até mesmo para a presença de Jesus. Uma igreja e um cristão que não mantém uma viva comunhão com Cristo perde gradativamente toda a sua fonte de produtividade espiritual. Então, querido irmão, querida irmã, a presença de Jesus é aquilo que vai nos lançar. Ninguém pode parar uma igreja cheia de Cristo. Ninguém pode resistir a um crente cheio da presença de Cristo. A pergunta é, nós celebramos hoje 117 anos de história, mas nós celebramos cheios da presença de Jesus. Nós estamos embebedados, tomados, rendidos aos pés de Jesus. Como, meu irmão, eu como pastor, você como membro da nossa igreja, você como um cristão, em qualquer lugar que nos ouve nessa live, como você se encontra hoje? Você está cheio da presença de Jesus? Eu não estou falando da presença da religião, do conhecimento bíblico, da religiosidade, estou falando de relacionamento, de vida rendida, estou falando de entrega diante do senhorio de Cristo. Um pastor presbiteriano chamado Arival Dias Casimiro, num livrinho bem interessante chamado Revitalizando a Igreja, diz assim: os tempos mudaram, mas a necessidade da igreja continua a mesma. Ela precisa de Jesus para viver. Somente Ele é totalmente suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Somente Ele é poderoso para manter o seu povo com um foco missional. Nós estamos cheios da presença de Cristo. Segunda coisa, nós precisamos ter consciência da nossa missão. Verso 21, olha aí na sua Bíblia. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Veja, irmãos, agora os discípulos tinham uma missão. Agora os discípulos têm uma identidade, repetir o ministério de Jesus, levando a salvação, as boas novas do Evangelho, a salvação que é obtida, conhecida através
das boas novas. O lugar daqueles discípulos não era enclausurado num casebre, as portas fechadas. O evangelho precisava sair daquelas quatro paredes. Eles precisavam sair dali e anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quando a igreja perde a consciência da sua missão, ela se fecha, ela entra numa neutralidade extremamente improdutiva. Quando a igreja perde consciência da sua missão, ela perde o seu entusiasmo. A primeira coisa, Jesus se coloca no meio deles, a presença de Jesus. A segunda coisa, Jesus estabelece identidade e missão. É importante contextualizar o tempo do texto. Nós estamos na primeira noite do dia da ressurreição. E no primeiro encontro com os discípulos que estavam fechados, completamente acovardados, Jesus estabelece a missão e a identidade. E é interessante nós observarmos que nos outros 39 dias, até a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele fez repetir qual era a missão e qual era a identidade. Ide pelo mundo e pregar o evangelho. Ide pelo mundo e fazer discípulos. Ide pelo mundo e anunciar o evangelho a todas as nações. Veja, meus irmãos, no caso da igreja, missão define identidade. A identidade aponta para a missão. Nós somos a comunidade de discípulos em missão no mundo. A razão histórica de ser da igreja é cumprir a grande comissão. A razão de nós existirmos enquanto comunidade de discípulos é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Aqueles discípulos, enquanto não entenderam a sua missão e a sua identidade, se renderam à sua covardia, ao seu medo. E quando Jesus estabelece a identidade e a missão, eles rompem com o medo e anunciam o evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, se encha da presença de Jesus. Segundo, tenha consciência da sua missão. A sua missão diz quem você é, meu irmão. Você é discípulo de Deus em missão no mundo. Você é discípulo de Jesus em missão no mundo. Você é discípula. Você é alguém que tem que levar a mensagem do evangelho. Você é alguém que tem respostas para dar para o mundo que geme, chora, sofre. Você é alguém que conhece as respostas certas. Você é alguém que conhece a fonte do amor verdadeiro. Você é alguém que sabe onde há bálsamo curador. Você é alguém, meu irmão, transformado, regenerado para alcançar e transformar outros. O problema é que tem gente sem identidade. E gente sem identidade é gente sem coragem. Meu irmão, se você está desanimado, apático, indiferente, você precisa lembrar quem você é em Cristo Jesus. Qual é a sua missão? O que Jesus faz com que você seja, o que Jesus espera que você faça. Se você está hoje sem vontade de servir, sem vontade, completamente indiferente ao que Deus quer fazer e está fazendo, lembre-se, você é discípulo em missão no mundo. Em primeiro lugar, se encha da presença de Jesus. Em segundo, tome consciência da sua missão. E por último, terceiro, busque o poder do Espírito Santo. Verso 22. E com isso soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Os discípulos precisavam do poder do Espírito Santo para vencer o medo, a estagnação, o pavor que a crucificação trouxe aos seus corações. Precisavam da unção do Espírito Santo para vencer o estado de apatia que havia dominado os seus corações. Irmãos, nós precisamos experimentar o poder e a plenitude da presença do Espírito Santo. Ele está conosco, mas muitas vezes entristecido. Ele habita em nós, mas muitas vezes impedimos e ofuscamos a sua ação em nós com os nossos pecados. Ele é Senhor, mas muitas vezes resistimos ao seu senhorio, fazendo sempre a nossa vontade, obedecendo o nosso ego. Enquanto mais vazios do Espírito Santo, mais somos dominados por conformismo, apatia, falta de coragem. Então hoje, irmãos, não é tempo apenas de comemorarmos 117 anos de vida. É tempo de clamarmos por avivamento. É tempo de rendição. É tempo de consagração. Eu gosto muito dessa palavra consagrar. Consagrar significa literalmente entregar. É tempo de uma entrega. De renovar a entrega da vida, do coração, do tempo, dos dons, dos talentos. É tempo para removermos as cinzas, irmãos, da espiritualidade morna e pedirmos que o Espírito Santo que nos encha de coragem. Enquanto meditava nessa palavra, me lembrei do refrão do Cantar Todos os Povos, o hino número 20, Brilha Jesus. E diz assim, né? Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, consolador, fogo
a ter em nós. Isso tem um propósito, para inundar as nações com a tua graça, que a tua voz fale em nós. E novamente há propósito nisso, e haja luz. Um crente cheio de Espírito Santo será um crente com coragem para adorar, para se disponibilizar, para se comprometer, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Nós comemoramos, concluindo, os nossos 117 anos. E quando nós olhamos para a nossa história até aqui, aliás, lembrando como o presbiterianismo chegou no Brasil, o missionário, o reverendo Ashbel Green Simonton, um homem de 26 anos, quando chegou ao Brasil, viveu aqui poucos, morreu com 34, se não me falha a memória, e sem saber falar direito a língua portuguesa, se arriscou num país que praticamente era selva, cheio de doenças tropicais. E o que faz um homem sair da América do Norte e vir para um país como o nosso, se arriscar? Acabou morrendo aqui poucos anos depois, vítima, se eu não me engano, de uma malária ou febre amarela, não me recordo agora, mas deixou 2 igrejas, um presbitério, deixou a semente plantada. Se há uma coisa que talvez ardia no coração do Simonton, era coragem, porque uma pessoa não faz o que ele fez sem coragem. Quando eu olho para a vida do nosso patrono, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, com aquele punhado de pastores e presbíteros que na noite de 31 de julho de 1903 rompem e fundam a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o que tinha no coração daqueles homens era coragem para se levantar, para romper com o status quo, para romper com o pecado, para romper com a injustiça. Coragem para ter uma igreja brasileira, uma igreja comprometida com missões, uma igreja teologicamente bem disposta em cumprir a sua missão. Coragem quando nós olhamos, irmãos, para a vida de homens como Lutero. Coragem quando nós olhamos para a vida dos discípulos. Coragem quando nós olhamos para a vida de Paulo. Coragem quando nós olhamos para a vida de Jesus, irmãos. Coragem para ir à cruz morrer por mim e por você. Será que nós somos uma igreja cheia de coragem, intrepidez, ousadia? Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, que Deus nos encha da presença de Jesus, que nós sejamos conscientes da nossa identidade e missão e que nós sejamos cheios, revestidos do poder do Espírito Santo. Vamos orar pela nossa igreja. Hoje, no nosso momento de intercessão, nós vamos orar pela IPI do Brasil, orar pelos nossos missionários, pelos nossos pastores. Como eu disse no começo, é um tempo de tantos desafios, irmãos. E a igreja está tentando achar o seu caminho, os meios, as ferramentas. É um tempo desafiador para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para irmãos e irmãs. É um tempo desafiador para a nação. E a igreja está aqui para fazer a diferença. Então vamos orar para que Deus nos encha da presença de Jesus. Vamos orar para que Deus dê sabedoria, Deus guie a igreja nesse tempo de tantas dificuldades. Vou convidar você aí na sua casa, fechar os seus olhos e nós vamos orar. E eu vou convidar o nosso irmão presbítero, Fábio Zenura, e ele vai fazer uma oração de intercessão pela IPI do Brasil e pela nossa igreja também, a terceira IPI de Guarulhos. Ó Pai maravilhoso, muito obrigado a Deus pelo privilégio que a Tua igreja tem de se reunir, mesmo de forma remota, mesmo, ó Deus, cada um em suas casas, ó Pai, nós temos que Te agradecer, porque isso não impediu que a Tua igreja estivesse Te adorando em comunhão, ó Pai. Nós sabemos que o nosso templo está assim fechado, mas existe uma igreja em cada lar, ó Pai. E a nossa igreja, ela é representada por cada membro, por cada família, ó Deus, que se dispõe a Te adorar, por cada família, ó Deus, que se prostra diante do Teu trono, reconhecendo, ó Pai, que Tu és santo, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza e o Teu poder, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua misericórdia, ela é abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos porque o Teu perdão, ele é presente, e como a Tua palavra foi lida, ó Pai, que esse perdão esteja em cada um de nós, ó Pai, que nós sempre possamos, ó Deus, nos perdoar a quem nos tem ofendido, ó Pai. Nós
nos colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor melhore quem nós somos e o Senhor nos transforme, cada um de nós, ó Pai. Que cada um de nós, ó Deus, tenha um encontro verdadeiro contigo, independente, ó Deus, de ter aceitado ou não em algum momento de nossa vida. Que essa trajetória, ó Deus, seja sempre uma melhoria contínua, que o Senhor venha renovar e restaurar a cada um de nós, ó Pai. Que a Tua aliança, ó Pai, entre Ti e a nós, ó Pai, que ela seja restaurada, que todos nós, ó Pai, podemos nos achegar até Ti e possamos, ó Deus, sentir a Tua presença e sermos, ó Deus, presentes nesse mundo, ó Deus, que carece tanto de luz, ó Pai. Nós agradecidos estamos pela IPI do Brasil, ó Pai, essa igreja que é ampla, ó Deus, por todo o nosso país. Amém, E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar todos os conselhos, ó Pai, Amém. todas as igrejas, todas as famílias da IPI, Amém, Senhor. todos os projetos, ó Pai, sejam os projetos nacionais, mas os projetos de cada igreja, ó Pai. Que todos, ó Deus, tenham o suporte necessário, porque Tu és fortaleza, ó Pai. Tu és um Deus presente e o Senhor nos motiva, ó Pai. Nos faz sair da zona de conforto, ó Pai, Amém, Senhor. e nos coloca, ó Deus, na Tua obra, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos mova e nos inspire para sermos discípulos, ó Deus, que caminha em prol da obra, em prol do anúncio do Teu Evangelho, ó Pai. Que famílias possam ser inspiradas por cada um de nós, ó Pai. Seja grandioso com a nossa igreja, em especial pela terceira IPI de Guarulhos. Nós temos projetos, nós temos desejos, ó Pai, e assim nos movimentamos, ó Deus. Elaboramos projetos como de célula, para que possamos estar mais próximos e termos, ó Deus, mais diálogo e mais comunhão, mais proximidade em um grupo pequeno, e que isso, ó Deus, multiplique. Nós pedimos que o Senhor faça da nossa igreja uma bênção e uma presença no nosso bairro, capaz de multiplicar, ó Deus, capaz de ser ampla, ó Deus, na nossa região. Que o Senhor venha abençoar o pastor e sua família. Que o Senhor venha abençoar o nosso conselho e todas as nossas lideranças, ó Pai. Seja, ó Pai, presente na vida de todos os professores e de todos os líderes que se dispõem, ó Deus, a nos inspirar com suas vidas e com as suas aulas, ó Pai. Nós clamamos e agradecemos porque até aqui o Senhor tem sustentado e pedimos, ó Pai, que o Senhor acenda, que haja fogo no nosso coração, ó Deus, para fazermos muito mais daquilo que foi feito, Pai. Nos dê ânimo para continuar, ó Deus, e estarmos presentes na Tua obra. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto você se prepara aí no seu lar, nós vamos ouvir mais uma canção de louvor, adoração. Depois nós vamos dar graças e todos nós, nos nossos lares, vamos celebrar esse momento de fé em Cristo Jesus. Entrego
noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse pão é símbolo do meu corpo que entregue por amor de vós. De semelhante modo, tomou o cálice, deu graças e disse: esse cálice é símbolo de uma nova e eterna aliança que eu firmo no meu sangue. E o Senhor nos convidou. Ele disse: tomai, comei e bebei todos em memória de mim. E o apóstolo nos ensina ainda dizendo que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, comer do pão, símbolo do corpo, beber do vinho, símbolo do sangue, nós anunciamos a morte do Senhor até que finalmente o Senhor venha. Então, que celebrar essa ceia hoje, mais uma vez, seja renovada a esperança vindoura no coração de cada irmão e irmã espalhado nos lares da nossa igreja. Todos, a uma só fé, a um só coração, comamos do pão e bebamos do vinho. Amém. Nós somos desafiados por Jesus a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que ao retornar às suas atividades amanhã, você possa retornar inspirado pelo Espírito Santo e com coragem para ser boca de Deus, voz de Deus, agente do Evangelho, transformando a sociedade ao redor. Nós vamos cantar o hino final, o hino oficial da nossa igreja, o hino da IPI do Brasil, 412, o pendão real. E depois nós vamos receber a bênção. Abra aí no seu cantar, 412. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos
Vamos receber a bênção? Que seja Deus gracioso para conosco. Que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. A paz do nosso soberano Deus e Pai, que excede todo entendimento. Que as misericórdias infinitas de Jesus, o nosso Salvador. Que a coragem, a intrepidez do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Do pós-lúdio, eu quero dar alguns avisos. Primeiro, agradecer você que nos visita mais uma vez através dessa live. Deus te abençoe, Deus te inspire, Deus te proteja. Deus continue cuidando de você e da sua família. Lembrar que quarta-feira o nosso bate-papo com Deus pelo Instagram, aquele momento onde a gente interage, onde nós trocamos experiências. Então espero você na quarta-feira às 20 horas lá no Instagram. E todas as quintas-feiras as reuniões das células online. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana na paz de Cristo Jesus. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o teu desejo, és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor. Sou curado, transformado, atraído pelo teu Espírito. Eu prossigo de glória em glória. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. A vida eterna é te conhecer.